ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar anulando a decisão da Câmara dos Deputados que rejeitou a cassação do deputado Natan Donadon, sem partido, Rondônia. A sentença do ministro vale até que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgue o caso em definitivo. Na sessão do dia 28 de agosto, 233 deputados votaram pela cassação, mas eram necessários 257 votos, que é o quórum de maioria absoluta. Outros 131 deputados votaram a favor do mandato de Donadon e 41 se abstiveram. Donadon está preso na penitenciária da Papuda, em Brasília, onde cumpre pena por peculato e formação de quadrilha. Para falar do assunto, convidamos os deputados Mendes Tame, do PSDB paulista, e Cibá Machado, do PT do Acre. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora o programa Brasil em Debate, uma produção conjunta da TV e Rádio Câmara. Deputado Mendes Tame, como é que o senhor avalia esse episódio em que a Câmara dos Deputados ficou muito mal perante a opinião pública? Isso. Na realidade, tudo isso está baseado num artigo da Constituição, o artigo 55, que relaciona os casos em que um parlamentar deve perder o mandato. E olha que interessante, entre os incisos que definem, que pré-qualificam, dizem quais os casos em que um parlamentar deve deixar de ser deputado ou deixar de ser senador, estão dois incisos. Um que diz assim, no caso da perda dos seus direitos políticos, e outro que diz, no caso de condenação com sentença transitada em julgado. Bom, aí um outro artigo da Constituição diz que no caso 1, 2 e 6, o 6 é o condenação com sentença transitada em julgado. Esses casos serão decididos pelo plenário da Câmara ou do Senado em votação secreta. E os demais casos serão decididos pela mesa. Então, no caso da perda de direitos políticos, a decisão é pela mesa, não é pelo plenário. No caso da condenação, então, é pelo plenário. Pelo plenário foi um equívoco. Na realidade, havia duas situações e a mesa poderia decidir por uma ou por outra. Poderia decidir pela cassação simples, que era imediatamente cassava o mandato, porque isso vai ocorrer. Ele não vai cumprir 1/3 das sessões, da pena, né? das sessões, ele precisa comparecer. Se ele faltar a mais de 1/3 das sessões camarárias, ele é automaticamente cassado. Então, no caso de perda de direitos políticos, a própria mesa poderia já ter decidido e poupado todo esse vexame pelo qual nós passamos. Mas a opção que foi tomada foi submeter a mesa porque já vinha assim da Comissão de Constituição e Justiça, onde houve a orientação no sentido de que houvesse o julgamento com base nesse inciso da condenação. Naquela oportunidade, um deputado nosso, Jutaí Magalhães, se opôs à decisão, fez um relatório paralelo, dizendo que cabia à mesa decidir e não ao plenário, mas foi derrotado. Por isso que criou essa situação. Situação, a meu ver, dispensável. A mesa poderia discutir. Outros deputados dizem que não, que a evolução do arcabouço democrático não é linear. Preciso ficar numa situação muito ruim para depois melhorar. Que se não houvesse esse episódio lamentável, dificilmente nós mudaríamos de voto secreto para voto aberto, que é o que deverá ocorrer nas próximas semanas. Deputado Cibá Machado, e qual a sua opinião a respeito desse episódio? A sessão ficou extremamente desconfortável para casa, isso é inegável,
porque analisando o processo como ele foi E o senhor é abordado, presidente da comissão especial, né? que trata da PEC 196, mas nós temos também a 349. A 196, que é que eu estou presidindo da comissão especial, trata de voto aberto para simplesmente as cassações de mandato parlamentar. E a 349 amplia para uma série de outras questões. E aí tem muitas discordâncias também, por isso que ela não anda. Então, nós estamos aqui diante de um problema que esta sessão que julgou o mandato do deputado Donadão era inócua. Inócua por quê? Porque é um mandato que já está inservível. É um mandato de uma pessoa que já está presa, condenada há muitos anos, que vai muito além do exercício que ainda tem para o atual mandato. Mas temos uma ambiguidade legal. Quem é que decide sobre a cassação definitiva do mandato? Então, esta casa precisa se pronunciar, sendo ou pela mesa diretora ou pelo plenário. A questão é de que, dado a ansiedade para a condenação sumária com perda de mandato, deixa a casa numa situação de que ela tinha que fazer um simples carimbo. Era só homologar uma decisão do STF. E a coisa se torna mais complicada ainda quando o ministro Barroso decide tornar nulos os efeitos daquela sessão. O que, na minha opinião, aí ele passa a ferir a autonomia da casa. Então, nós não estamos tratando de um problema tão simples. Tem uma série de erros de condução, por exemplo, na defesa de Donadão, não estou aqui discutindo mérito nenhum e nem quero discutir, o que eu estou discutindo é que dentro do procedimento do julgamento de Donadão, quando ele pediu renúncia de mandato, que pode ser um refúgio, pode ser tratado como quiser, mas cabia a ele, como direito de defesa, pedir renúncia do mandato anterior para ser julgado em instância inferior ao Supremo. E isso não foi feito. O Supremo entendeu isso como uma burla, entendeu isso de outra natureza e faz a cassação de direitos políticos, condenando a prisão por 13 anos e devolve esta casa para lhe tirar o mandato. E acabou acontecendo o que aconteceu, uma sucessão de problemas e que agora há uma saída que quem está pagando, digamos assim, o pato da exposição pública deste processo todo é a Câmara Federal. Deputado Bedestame, o deputado Silva Machado tocou num ponto importante. É a questão da autonomia do poder. Aí já não estamos falando só especificamente do caso desse deputado, que é notório, ele praticou crimes, né? Então tem que ser cassado. Mas tem o problema da autonomia do poder legislativo. O Supremo Tribunal Federal ignorou essa autonomia. Isso também remete a outra questão importante. Cassar mandato é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados. Está na Constituição. Não é verdade? Bom, essa questão da autonomia dos poderes é algo que precisa ser bem colocado. No mundo inteiro, nas democracias consolidadas, há quem dê a última palavra em cada caso específico. No caso, é o judiciário. Quem é que faz a Constituição? Somos nós, o poder legislativo sem direito de veto. Aí, o Executivo não pode nem vetar. No caso de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, nós votamos, aprovamos aqui por 3/5, na Câmara 2 vezes, vai para o Senado, aprovada 2 vezes por 3/5, ou seja, um quórum qualificado. Se houver o mínimo dissenso, não alcança o quórum de 3/5, mas o Executivo não pode vetar. Então, nesses casos, ele não pode nem vetar. E nos casos que ele veta, quem dá a última palavra? Somos nós, está escrito que nós podemos derrubar o veto. A última palavra é nossa. Então, a hora que eu dou a última palavra, eu estou interferindo numa decisão do Executivo? Claro, está na Constituição que eu posso interferir. Na hora que a presidente veta, ela não está interferindo na autonomia do Legislativo de aprovar um projeto? Está, mas está na Constituição, que nesse caso é possível. Então, na minha opinião, para ter uma democracia que funcione, o Judiciário precisa dar a última palavra. A última palavra. E é isso que tinha sido decidido no Supremo. Ocorre que houve a troca de 2 ministros, houve uma nova decisão e essa decisão virou o jogo por um voto e voltou a ser, no caso da cassação, a última palavra dada
pela casa. Isso teria que ser mudado. Não tem sentido alguém que foi condenado na justiça, que já está cumprindo pena. O deputado Sabá falou muito bem, é um mandato inócuo, mandato que não serve para nada. O deputado já está preso. Como é que ele pode continuar com o seu mandato? Não tem o menor sentido. Portanto, o judiciário, provocado por um deputado, pelo nosso partido PSDB, pelo Carlos Sampaio, o judiciário decidiu liminarmente. Vai agora analisar de uma forma mais profunda e vai chegar a um ponto. Tenho absoluta convicção de que o nosso judiciário encontrará o caminho dentro da interpretação da Constituição, que cabe a eles, ao judiciário, interpretá-la. Deputado Cibá Machado, mas nesse episódio todo, a Câmara dos Deputados ficou numa situação lamentável perante a opinião pública, porque agiu de forma corporativa para proteger um deputado que praticara crimes previstos na legislação e até na Constituição. O senhor não acha isso? Eu tenho a seguinte compreensão, dialogando aqui com o nosso grande decano desta casa, deputado Mendes Tama. Imagina. A democracia brasileira é muito jovem. A nossa Constituição Federal tem 25 anos e ela sofreu muitos, digamos assim, embates, duros embates para encontrar o que ela é hoje. E é uma das constituições que sofre duras emendas, pesadas emendas todos os anos. Eu até brinco com advogados, me mostre a última versão da Constituição Federal, porque corre o risco de amanhã ter uma mudança. Então, olhando isso, tem situações que talvez no procedimento nós não tenhamos nem um amparo jurídico e nem a convivência com o problema. E eu estou julgando que houve brechas jurídicas, no caso do Donadon, criando situações que levaram, no calor da emoção, a tomada de decisões, inclusive do presidente da casa, que também não tem sustentação jurídica. Mas como nós estamos tratando de uma pessoa que está condenada, então é o último empurrão para ele encerrar sua participação política por uns bons anos no país. Porém, vamos julgar se fosse um caso político. Aí é um risco à democracia, terrível. Por quê? Porque ao julgar que o resultado daquela quarta-feira foi um resultado inaceitável contra a casa que decidiu manter o mandato do deputado, cabe a quem dizer que aquela sessão não tem validade. Eu estou dizendo assim, é ruim estar falando de alguém que foi preso por crime comum, mas eu queria deixar isso de lado e olhar para o procedimento. E se fosse uma disputa política? E se nós estivéssemos vivendo um regime de exceção? E num regime de exceção, uma tomada unilateral de uma decisão tão importante. Então, isso também não é simples. Então, está nulo o mandato. A sessão, o Supremo diz que está nula, dizendo que a sessão não valeu, então não valeu aquilo lá, então quem votou a favor de Donadon não serviu para nada. E a decisão do presidente é de dizer que o seu mandato está suspenso. E quando diz que o seu mandato está suspenso, não encontramos na lógica do jurídico brasileiro sustentação para isso. Não é uma decisão unilateral do presidente sobre a matéria. Então, por isso que fica o brasileiro nos olhando aqui com medo de dizer quem é que tem razão nestes fatos. E eu continuo dizendo, é melhor reestudar o procedimento e abrir uma legislação agora calçada com condições, com princípios democráticos. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O programa Brasil em Debate está de volta com os deputados Mendes Tama, do PSDB paulista, e Cibá Machado, do PT do Acre. O deputado Mendes Tama, o deputado Cibá Machado tocou em alguns pontos importantes. Perfeito. Porque existe realmente
as prerrogativas do Congresso Nacional, a autonomia dos poderes. Essa é uma questão que deve ser também considerada. Não se está defendendo um deputado que praticou crime e que está preso. Isso aí foi um equívoco, a decisão da Câmara. Mas existe o problema de definir claramente as atribuições de cada poder para que não haja interferência. Aqui na casa tem muitos deputados de boa qualidade que acham que o Supremo Tribunal Federal tem intervido de maneira a humilhar o Congresso. E isso em vários episódios passados. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, das colocações do deputado Cibá Machado, duas coisas muito corretas que ele colocou. Primeiro, nós estamos construindo uma democracia que ainda é jovem, é incipiente, incipiente com C, de principiante, não com S, de ignorante. É uma democracia no início. Nós temos que aperfeiçoá-la. Isso significa que todos aqueles pontos na Constituição que possam gerar problemas devem ser sanados. Se a gente fizer uma medicina preventiva, medicina jurídica preventiva, sanando pontos que possam causar dúvidas, nós estamos contribuindo para dar um arcabouço jurídico que nos traga paz, que evite problemas vergonhosos, vexatórios, como dessa quarta-feira. Um exemplo é o voto secreto. Esse voto secreto, por que ele foi instituído e por que existe em tantos países? Para dar segurança ao parlamentar, para que ele vote sem a pressão, principalmente do executivo. Então, na maioria dos países, por exemplo, quando se trata de veto a projetos de lei aprovados, ele tem o direito ao voto secreto. E no nosso caso, acho até que é um exagero, nós temos inúmeros casos em que o voto é secreto. No caso de decretação de estado de sítio, no caso da aprovação das contas do presidente da República, na eleição do presidente da Câmara ou do Senado, no caso de cassação de mandatos... E não pode acabar isso, né? No caso de cassação de mandatos e no caso de nomeação de autoridades. Por exemplo, vai nomear um juiz, vai nomear um embaixador, principalmente um juiz. Qual é a ideia de proteger o deputado? É que se ele vota contra, ele possa depois, esse juiz que foi escolhido assim mesmo, com o voto perdedor daquele deputado, ficar ranzinza e tentar se vingar desse deputado que votou contra. Mas o voto secreto não pode servir, esse é o ponto básico, para esconder procedimentos, para agredir a ética. Nós temos uma frase de um pensador italiano, um cientista, que diz que muitos são os eleitores, poucos os eleitos, mas todos, absolutamente todos os eleitores têm o direito de saber tudo aquilo que os eleitos fazem ou votam. Por isso, acabar com o voto secreto é algo que se impõe. A população precisa saber. E se houvesse o voto secreto, certamente o risco que nós corremos de ter uma votação ditada, guiada, comandada pelo corporativismo, esse risco diminuiria muito. Quer dizer que o senhor acha que deve acabar o voto secreto em todas as votações? No mínimo, nesse caso de perda de mandato. Nesse caso, não há o que discutir. Nos demais, acho que até cabe uma discussão. Mas se houver a extinção do voto secreto para tudo, o fato de não proteger o deputado é o mal menor. Veja o caso de veto. Nós tivemos a votação de alguns vetos aqui. Nós tínhamos certeza de que alguns vetos seriam derrubados. Mesmo a votação sendo secreta, a pressão do Executivo foi tão formidável que os vetos foram mantidos.
Essas questões que o deputado Mendes Tame, deputado Cibá Machado, essas questões que o deputado Mendes Tame colocou também são importantes. Como é que o senhor avalia essas questões? Voto secreto no Brasil tinha um problema do regime de exceção. Era um período cruel, deputados caçados nos anos 60, alguns torturados, deportados do país, era uma situação muito difícil. E, como tal, ele também tinha esta condição de dar um escudo político e proteger a pessoa, o parlamentar. O voto secreto, na atualidade, cabe no plenário, que é o momento final de se caçar ou não o deputado de maneira definitiva, mas não é utilizado no Conselho de Ética. No Conselho de Ética, quando se vota a representação, o voto é aberto, nominal. A pessoa tem que expressar verbalmente, pelo sim ou pelo não, ao relatório que indica a cassação. Então, neste caso, eu também entendo que nós não precisamos mais desse instrumento para proteger o deputado para situações pouco recomendáveis. Então, vamos dizer que agora deixa de ser um embate político para ser um embate de outra natureza. Então, eu quero concordar de que a PEC que propõe o voto aberto para as cassações seja levada a cabo. Inclusive, é a que eu estou presidindo. A outra PEC que estende a muitas coisas, eu afirmo, eu sou contra. Eu sou contra porque você tem que preservar alguns instrumentos, acho que já dito alguns aqui pelo deputado Mendes Tame, e situações do tipo, só para terminar, situações do tipo de que é muito ruim, imaginar, tem diretores de agências reguladoras, embaixadores, ministros do Supremo, ministros de outras instâncias do Legislativo, são muitas autoridades que passam por uma votação e é secreta. Então, neste caso, abrir essas votações, eu acho que não precisa. Não cabe, se foi eleito ou não, aprovado ou não, ficar se julgando para depois da votação. Não cabe isso. Ou foi aprovado ou não foi determinada autoridade. Então, neste caso, para dar uma resposta sadia à sociedade, a este imbróglio e outros do caso Dona Dom, eu gostaria que esta casa pudesse aprovar em tempo relâmpago a PEC que torna aberto o voto para as cassações dos mandatos. O deputado Mendes Tame defendeu o voto secreto no caso, por exemplo, dos vetos, da derrubada de veto, a possibilidade de derrubar o veto, ou o exame do veto pelo Congresso, dos vetos presidenciais, continuar secreto, claro, né? Na Que realidade... é para proteger o parlamentar da pressão do Palácio do Planalto, do Poder Executivo, né? Por isso que nós temos que analisar com muita cautela essa questão da independência dos poderes. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição detalhista, mas esses detalhes são bons para ajudar a criar esse arcabouço jurídico. Aliás, Tarcísio, eu me lembro que na época de 88, eu fui constituinte, havia uma grande discussão. Vocês estão fazendo uma Constituição que é um vademécum jurídico, com detalhes que não podem caber na Constituição. A Constituição deve ser apenas uma coisa como nos Estados Unidos, poucos artigos, pouca coisa, para que ela possa, a legislação complementar e ordinária, realmente tratar do assunto. Aí nós dizíamos, bom, não é bem assim. Nem todas as constituições no mundo deixam de acolher detalhes. Por exemplo, a Constituição da Suíça tem um artigo na Constituição que diz como é que se faz a comercialização do trigo. Certamente essa Constituição foi votada na época em que faltava pão. A Constituição da Alemanha diz como é que eu tenho que fazer para criar uma escola, uma escolinha, uma creche, uma escolinha de primeiro grau. Por quê? Porque a Constituição foi feita logo depois do Terceiro Reich. E os alemães estavam Segunda Guerra Mundial. Isso, todos estavam impactados com o Terceiro Reich, aquelas crianças de 10, 11 anos elogiando o Führer. Então, a Constituição representa um esforço de uma sociedade em determinada época da sua história para corrigir injustiças.
E a melhor definição que nós temos de Constituição é: Constituição é a carta de consenso. O mínimo dissenso impede a sua mudança. Por isso que nós temos que mudar alguns itens da Constituição, se houver um novo consenso, para aperfeiçoá-la. Nós temos que introduzir o voto aberto, nós temos que introduzir o voto distrital para aproximar os eleitos dos eleitores. Nós temos que fazer muita coisa ainda para termos uma democracia digna deste nome neste país imenso e tão rico onde tivemos o privilégio de nascer. Deputado Cibá Machado, o deputado Mendes Tam tocou nos pontos importantes aí. Como é que o senhor vê essa opinião do deputado Mendes Tam? A lei é um sentimento que pode ser de um momento. E eu acho que no Brasil é um dos países que mais se pratica a elaboração de leis baseado na emoção do momento. E vem de muito tempo. Os embates sociais, movimentos de rua, sociedade, as greves dos grandes sindicatos. Então, você procura esse aperfeiçoamento a partir destes embates sociais, que no passado se falava a luta de classe. Então, eu não vejo como o Brasil querer seguir uma rigidez da Constituição norte-americana, porque os espaços democráticos são juntos com a situação cultural de cada lugar. E nós temos uma tradição cultural completamente diferente da tradição dos Estados Unidos. Completamente diferente. É um Estado mais centralizado, muita coisa muito centralizada. Então, neste caso, eu acho inevitável fazer as alterações na Constituição, mesmo com os riscos que tem de se descer a estes detalhes, que ainda assim são por alguns sentimentos que estão colocados. Vamos imaginar aqui, nós temos agora vivendo um outro problema chamado a questão de terras indígenas no Brasil. Então, está dito no artigo 188 da Constituição, no seu inciso, seu parágrafo, primeiro, que as terras públicas da União só podem ser comercializadas, outorgadas ou repassadas a terceiros, seja CPF, seja pessoa física ou jurídica, com área superior a 2.500 hectares, se isto estiver autorizado, homologado pelo Congresso Nacional. E eu desconheço no Brasil qual foi um palmo de terra que passou por este procedimento. Mas se cria agora uma PEC, a PEC 215, dizendo que os índios doravante só terão homologação de suas terras se tiver esta anuência do Congresso Nacional. Aí sim eu vou entender que será aplicado com rigidez. Então são estes sentimentos que levam a nós a acreditar que inevitavelmente a Constituição passa por essa sensação de momentos para ser alterada. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero agradecer aqui, mas o deputado Mendes Tam quer dizer alguma coisa rapidamente? É a minha fé em aproveitar essa oportunidade desse programa que você conduz tão bem, Tarcísio, para dizer o seguinte: nós temos absoluta fé de que as leis são uma condicionante da democracia. E o respeito às leis é o exercício dessa democracia. E a interpretação dessas leis, a palavra final deve ser feita, deve ser dada pelo Poder Judiciário. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Mendes Tam e Cibá Machado. O Brasil em Debate termina aqui. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um outro programa.